Rejeição do cristianismo ortodoxo, o inimigo. Número 14 da nossa série chamada Táticas do Espírito do Anticristo. Este seria o número 13, mas nós fizemos um acréscimo no vídeo passado. Não estou me referindo à Igreja Católica Ortodoxa quando eu falo de cristãos ortodoxos. Eu estou me referindo àqueles cristãos genuíno, verdadeiro e autêntico quando falo cristãos ortodoxos. Estou me referindo a uma qualidade que distingue o cristão, que é Igreja do Deus vivo, daquele que é apenas um membro de uma instituição cristã. E ao mesmo tempo, ampliando a ideia de cristianismo ortodoxo, estou me referindo àquele cristianismo que zela pela verdade do Evangelho, pela palavra de Deus, aquele cristianismo que não se rende às ideologias do mundo, né? A este cristianismo eu me refiro como ortodoxo. E por causa disso, então, há uma divisão na igreja entre dois cristianismos, o cristianismo ortodoxo e o cristianismo nominal. O cristianismo ortodoxo é pejorativamente chamado de fundamentalista, é pejorativamente chamado daqueles grupos que promovem discurso de ódio, como dizem as pessoas, porque eles veem que quando a gente é pela palavra de Deus, eles entendem que por sermos contra as doutrinações das ideologias do mundo, logo a gente está promovendo um discurso de ódio. E tem o cristianismo nominal, que é o cristianismo progressista e ou pós-moderno. Ok? Mas o sutil opositor, isso é Satanás, não procura ir apenas contra os cristãos ortodoxos, mas procura vencê-los primeiro, porque estes é que são as últimas colunas ainda erguidas, ou que pela fé no Cordeiro se mantém de pé. Na verdade, o inimigo, ele quer ir contra todos aqueles que têm o nome de Cristo sobre a sua vida, não é apenas sobre os cristãos ortodoxos, até mesmo aquele cristão nominal. Mas ele faz primeiro isso contra os cristãos ortodoxos, porque os cristãos ortodoxos, ou os cristãos genuínos, ou os cristãos verdadeiros, os chamados fundamentalistas, é que são a pedra no sapato do Espírito Anticristo, é que são as colunas e firmeza da verdade. Vamos ver duas passagens da Bíblia para fundamentar essa nossa reflexão no dia de hoje. Primeiramente, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e 36. Diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36. E vendo por ali andar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Diz também o seguinte: E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, a gente vê que essas colunas, estes, é que o inimigo ataca contra, né? Porque esses são pessoas que não barganham a sua fé, não barganham os princípios da palavra de Deus, mas antes lavam as suas vidas, lavam suas vestiduras no sangue de Jesus. Eles tomam o sangue de Jesus sobre si para vencerem o maligno. E eles já têm vencido, né? A gente vê grandes igrejas históricas, né? O anglicanismo, o luteranismo, o presbiterianismo, algumas igrejas batistas, algumas igrejas presbiterianas, né? Aí por volta do mundo, aí Estados Unidos, Inglaterra, se rendendo às ideologias, né? Se rendendo ao politicamente correto, para que não venha a perder membros
Isso é uma tática tão falha que mesmo com todo esse movimento deles, as suas igrejas são vazias e frias, sem com quase nenhum movimento. E algumas até têm fechado, infelizmente. Acontece que o ardor do inimigo de nossas almas não se acalma e não se farta. Ele procura fazer cair a todos. E aqueles que, como Mardoqueu, não se curvam, ele já os tem marcado aos olhos do mundo e das denominações corruptas como os inimigos da paz, ou seja, esses que se renderam, eles próprios vêm e se levantam contra nós mesmos, né? Eles estão enganados. Estes são postos aos olhos do mundo como aqueles que destilam óleo. Nós somos considerados, né, os cristãos ortodoxos, em seus discursos que promovem a homofobia, o machismo e a intolerância religiosa. Não estão se referindo a muçulmanos ou outra religião, e sim a cristãos. Quando eles falam dessas pessoas que fazem isso, eles estão se referindo a nós e não a outros movimentos aí. Eles assim nos reputam e a todo que zela pela palavra de Deus, ainda que isso seja mentira, e é mentira. Mesmo assim, o nosso opositor, o espírito do anticristo, assim tem agido, colocando os maus como bons e os bons como maus. Não estou falando de uma perseguição como os muçulmanos fazem lá nos seus países, a maioria, nem como os hinduístas fazem lá nos seus países, lá onde eles são a maioria, né? Nem estou falando de perseguição, também não estou falando de perseguição, pois quando a perseguição vier, ela vai vir sobre todos aqueles que têm ou que carregam sobre si o nome de Cristo. Aí eles vão ter que se posicionar verdadeiramente. E será como no caso daquela mulher lá em Marcos 14, versículo 70. Veja que você é um deles, pois também é galileu. Ou seja, eles vão tentar disfarçar, mas você é crente. Eu vejo que você é crente. Né? Quando a perseguição vier, ela vai passar sobre todos, até mesmo sobre aqueles que se acham que, pois quando a perseguição vier, virá até mesmo sobre aqueles que acham que porque negociaram seus valores e passarem para o lado dos politicamente corretos serão poupados. Eles acham que serão poupados, mas na hora o inimigo é cruel. Ele quer apagar, acabar. Então eles vão ter que posicionar. Ou você nega totalmente seu Cristo e varre ele para longe, ou você... Não adianta simplesmente negociar algumas coisinhas, não. Eles querem que você negocie tudo, até mesmo a sua fé máxima, que é Jesus. Apesar que eu creio que esses corruptos, né, se mostrarão corruptos e acabarão mesmo, né, ou eles pularem de uma vez para o lado do inimigo, ou pularem para o lado de Cristo e sofrer junto conosco, porque eles não podem ficar em cima do muro, querendo agradar ao mundo e querendo agradar a Deus. Mas quando falo, estou me referindo à mentalidade do inferno, que distorce a nossa mensagem santa e pacífica aos ouvidos do mundo, alegando que o evangelho é, na verdade, um discurso de incitação ao ódio. Então eles querem colocar aquelas pessoas que pregam o evangelho genuíno como o inimigo. E a gente vê que há, sim, um movimento no mundo para tentar colocar, não qualquer tipo de crente, mas o crente verdadeiro que ministra a palavra de Deus com fidelidade, quer colocar ele como o inimigo, né? Não as pessoas, os que se renderam, os corruptos, mas aqueles genuínos, os ortodoxos, né? Você pode estar numa encruzilhada da fé e se perguntar: quem está certo? Pois uma técnica muito usada para confundir a opinião é apelar para a emoção. A pessoa vem, coloca os sentimentos sobre a mesa e procura conquistar os corações, passando a mensagem que ele é um coitado. E as pessoas, comovidas com o seu discurso apelativo, deixam sua racionalidade se subjugar pela emoção e então são convencidos. Eu não quero apelar para a emoção de ninguém aqui, porque nós, cristãos genuínos, ortodoxos, nós não somos coitados, né? Pois o ódio do mundo é a nossa certeza do amor do Pai. Agora, o amor e a simpatia do mundo é a nossa confusão e desgraça eterna. Deixa você a sua conclusão, mas não deixarei de expor a minha conclusão.
esta é uma... o porquê que eles perseguem nós, né? O porquê que eles perseguem os cristãos verdadeiros. Esta é uma questão sobre a tática satânica, na qual o maligno procura tornar aos olhos do mundo os cristãos ortodoxos verdadeiros cristãos como inimigos. Lembro-me da passagem onde ele tentou usar contra Elias essa tática, né? Acabe virou para Elias e falou: você é o perturbador de Israel. Mas na verdade quem perturbava Israel era Elias, era Acabe. Porque por causa dos próprios pecados de Acabe, e da casa de Acabe, do pai de Acabe, eles é que trouxeram a ira de Deus e trouxeram a confusão sobre Israel. Ele está lá em 1 Reis 18, versículo 17 e 18. Agora, por que os cristãos ortodoxos são perseguidos? Pelos seguintes motivos. Primeiro, porque estes não negociam seus princípios. Os outros, né, cristãos como Acabe, já se venderam para o mundo, né? Acabe se vendeu. A Bíblia deixa isso claro lá em 1 Reis, versículo 25 e 26. Vamos ler lá. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 e 26. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incentivava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora de sua possessão de diante dos filhos de Israel. Ele se vendera, né? Princípios são leis de necessidade. Leis tão essenciais que o negociar deles é o comprometimento de uma vida, ou seja, lá o que for a que este princípio esteja ligado. Sendo em referência ao cristianismo, os princípios são os fundamentos doutrinários da nossa fé. Por princípio também entendo como aquilo que vem primeiro e sob o qual toda a cristandade está fundamentada, construída como uma casa sobre a rocha. Jesus e o seu evangelho é o principal princípio, depois a doutrina dos apóstolos e profetas. Qualquer ensino que vem depois não deve os contradizer. Então você vai ver isso que eu estou afirmando em Gálatas 2, 20 e 22, Colossenses 2, 7, Atos dos Apóstolos 2, 42 e Gálatas 1, 6 a 9. Vamos ler essa última passagem. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos a um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Agora, o outro porquê? Além de nos perseguirem porque não negociamos os nossos princípios, também nos perseguiram porque nós não amamos o mundo, né? Porque estes não amaram o mundo. O que é amar o mundo, afinal? É amar esta vida, seus prazeres passageiros e momentâneos, mais do que a Deus. E por que mais do que a Deus? Porque não estão dispostos a sacrificar a sua vida por Deus, mas estão sempre abdicados de seus princípios, seus valores e seu amor a Deus por causa do mundo. São bem parecidos com os corações simbolizados pela semente que caiu sobre pedregais e a que cresceu entre espinhos. Mateus 13, versículo 20 a 22, a parábola do semeador. Então, ou seja, eles não estão dispostos a negociar
os seus prazeres. Mas eles estão dispostos a negociar os seus princípios, né? Então, eles amam mais o mundo. Eles amam mais os seus princípios, né? Aqui caiu sobre pedras, né? Pedregais. Estes são pessoas de pouca duração e de pouca resistência na fé. São ótimos crentes, mas que, assim como ovo de pele, né? Aquele ovinho que estoura à toa, estouram a primeira alfinetada. Aqui cresceu entre os espinhos, são corações cheios e sobrecarregados com os cuidados desta vida, iludidos pelo engano das riquezas e viseirados. Sabe o que é viseira, né? Aquele negócio que se põe na frente do cavalo para o cavalo ver só o que você quer. Pelas ambições mundanas. As ambições do mundo os tornam cegos, não deixam eles ver o perigo ao lado. Sendo assim, a palavra de Deus não encontra meios para crescer e frutificar nesta vida, e morrem, né? Ou dão frutos defeituosos, né? Isso está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 14, na versão Almeida. Frutos defeituosos, lá fala bem assim. Semelhante a estes, aqueles que se dizem cristãos, progressistas ou emergentes, ou seja lá o título que eles queiram para si, né? Ou mesmo muitas antigas e respeitadas denominações históricas, têm sido de fé fraca e muitas vezes já não a possuem, são apenas cascas. Sabe o que é casca? Só por fora, nominais, por dentro não nem crente nem mais. Têm sido também cheios dos cuidados desta vida, estão tropeçando na sedutora e enganosa riqueza. Graças à praga denominada teologia da prosperidade, né? Conduzidas pelo triunfalismo, as ambições viseirantes porque elas tampam, não deixa a pessoa ver, né? Há três coisas no mundo, neste viver pecaminoso, as quais tendenciosamente quem ama o mundo as ama também. Foi o que o apóstolo João colocou: as concupiscências da carne. Quem ama o mundo sempre estará preso a sentimentos escravizadores e ansiar que os homens caídos desejam. As pessoas que amam o mundo estarão sempre presas pelas concupiscências da carne. Eles estarão sempre presos pelas concupiscências dos olhos, né? Quem ama o mundo ama aquilo que é aparente. Então ele está sempre preso pela concupiscência dos olhos. Suas escolhas sempre são contaminadas pelas concupiscências dos olhos, né? E a soberba da vida, né? Ou ostentação, ou orgulho. João percebeu um fato, que os que amam esta vida são cheios de orgulhos, que a soberba e não a humildade é a marca ou o legado do homem caído. A marca do homem caído é a soberba. Fazem escolhas guiados e inspirados pela arrogância. Ela está sempre guiando eles. Seus caminhos só agradam em uma observação, né? Os seus caminhos, os seus cuidados só agradam a carne, né? Seus caminhos só agradam em uma observação mais apurada só a si próprios. São egoístas, né? E terceiro, por que eles perseguem os cristãos ortodoxos? Porque os cristãos ortodoxos amaram a Jesus acima deles mesmos. Mas qualquer cristão ama Jesus, alguém pode dizer. Mas os frutos denunciam se amam verdadeiramente a Jesus. Jesus disse, é pelo fruto que se conhece. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículos 37 a 38. As palavras que eu gostaria de tomar neste versículo não é digno de mim. Porque quem não está disposto a sacrificar tudo, até a própria vida pela causa do Evangelho, que é a mesma causa de Jesus, não é digno dele. Você mesmo disse, a minha comida Jesus mesmo disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eles só se satisfazem em fazer a vontade de Deus, né? João 4, versículo 34. A satisfação dele era essa, né? O cristão fundamentalista, cujos fundamentos são a palavra de Deus,
não as palavras de homens corruptos, de coração e entendimento que distorcem a Bíblia para a própria conveniência, como está lá em Pedro, capítulo 2 Pedro 2, 3, 15 e 16. Estes cristãos amam realmente a Jesus, e não apenas de palavra ou de um sentimento que o tornam no momento da adoração, mas também em sua obra e vida. Porque muitas vezes tem pessoas no momento da adoração que falam: eu te amo, Jesus. Jesus quer vida e não aparência. Concluindo, se você ama Jesus, não só de palavras, mas em espírito e em verdade, como diz lá em João 4, versículo 23, se você ama e o adora e ama, se você não ama o mundo, não abre mão dos princípios e valores cristãos, por causa das pressões e clamores do mundo, então você é alvo do ódio do mundo. João 15, versículo 20. Vamos ler isso lá? Assim como Jesus foi, você também é. Você não é maior do que o seu mestre. Você não é maior do que o seu Senhor. Né? João 15, versículo 20. Se eles perseguiram o nosso Senhor, também perseguirão. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que seu Senhor. Se a mim me perseguirem, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E guardaram a palavra de Jesus? Algum fariseu, algum saduceu, algum doutor da lei guardou a palavra de Jesus? Não, né? Deixo para a vossa meditação. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Dê o seu like, compartilha, comenta e ora por nós. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.